Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui um material, olha, bastante instigante com o título Intestino, Emoções e o Trigêmeo. Como o corpo grita o que a alma calou. Um título forte, né? Chama atenção. Muito! E a nossa proposta aqui é justamente explorar juntos essas conexões surpreendentes que o material aponta entre o nosso sistema digestivo, sabe? As nossas emoções e até aquelas dores às vezes meio chatas no rosto, na mandíbula. Que muita gente sente e não sabe de onde vem. Exato. Vamos analisar como esses sistemas, segundo o texto, se comunicam e por que entender isso pode ser bem relevante para o nosso bem-estar geral. Com certeza. O ponto de partida do material é bem direto, né? Ele pergunta: já aconteceu de sentir uma ansiedade que parece vir do nada, assim, sem motivo aparente? Aquela sensação no estômago, em momentos mais emotivos. Isso. Ou talvez crises de pânico mesmo, bruxismo. Aquela tensão facial que não se explica. A provocação do texto é: será que o intestino está tentando contar alguma história? Algo que ficou marcado ali que a mente talvez não lembre conscientemente? Uma ideia poderosa essa. Pois é. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O material começa falando de uma coisa que talvez nem todo mundo saiba que tem: um segundo cérebro. Exatamente. O texto dá um destaque grande para o sistema nervoso entérico, o SNE. E é fascinante mesmo pensar nisso como um segundo cérebro ali, sabe? No nosso trato gastrointestinal. E os números que o material traz são impressionantes, né? Nossa, muito! Ele fala em mais de 100 milhões de neurônios ali no intestino. Pra gente ter uma ideia, isso é mais neurônio do que tem na medula espinhal inteira. Caramba! É muita coisa. É muita coisa. E a função disso vai muito além de só, tipo assim, fazer a digestão funcionar, né? Ah, sim. O material ressalta um dado que, olha, é muito significativo. Cerca de 95% da serotonina do nosso corpo, aquele neurotransmissor-chave para regular o humor, sono, apetite, é produzida justamente ali, no intestino. 95%? No intestino, não no cérebro. Não no cérebro, como muita gente ainda pensa. É no intestino. Uau! Isso muda muita coisa. E como essa informação toda, ou esse estado do intestino, como é que isso chega lá no cérebro principal? Então, a comunicação é constante, tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a principal via para isso é um nervo vago. O material descreve ele como uma avenida de mão dupla fundamental. Mão dupla. Isso. O intestino manda sinais para o cérebro sobre o que está acontecendo ali embaixo, que tipo de nutriente chegou, como está a microbiota, se tem alguma inflamação. E o cérebro também manda sinais para o intestino, claro, influenciando a motilidade, a secreção de sucos gástricos, essas coisas. Entendi. Uma conversa contínua. Contínua. E o SNE, esse sistema nervoso do intestino, ele tem uma autonomia impressionante, como o texto frisa bem. Ele consegue gerenciar boa parte da digestão sozinho, sem precisar de ordem direta do cérebro para tudo, o tempo todo. Mas, além dessa função local, né, essa comunicação constante pelo nervo vago, significa que o estado do nosso intestino, se ele está saudável, equilibrado ou se está inflamado, desregulado, isso tem um impacto direto, segundo o material, no nosso humor, no comportamento, até nos ciclos de sono. Nossa! Isso realmente explica muita coisa sobre aquele frio na barriga ou o estômago embrulhado. Não é só uma metáfora, então? De jeito nenhum. O material sugere que tem uma base neurológica, química, muito concreta, para a gente sentir as emoções tão visceralmente ali na barriga, sabe? É quase como se o intestino estivesse sentindo junto com a gente. Faz todo sentido. Agora, o material avança para um ponto que eu achei bem delicado, mas muito importante. Como experiências difíceis, né? O que o texto chama de trauma emocional, como isso pode bagunçar todo esse sistema que está interligado. Aqui é que a coisa fica bem interessante. Sim, é um ponto crucial. O texto explora como o trauma, e aí pode ser um evento grande, pontual, ou até estresses crônicos que vão se acumulando, como isso pode desregular o nosso sistema nervoso autônomo. Aquele que controla as funções involuntárias, né? Respiração, coração. Isso, batimentos cardíacos.
E, claro, a digestão. O material até menciona a teoria polivagal como um jeito de entender essas respostas neurológicas ao trauma. Teoria polivagal, você pode dar só uma ideia básica do que é, segundo o material, sem aprofundar muito, só para a gente pegar a conexão. Claro, claro. De um jeito bem simples, o texto usa a teoria polivagal para explicar que nosso sistema nervoso tem, diferentes modos de responder ao que ele percebe como ameaça ou segurança. Modos. Tem o modo de segurança, de conexão social, quando a gente está relaxado. Tem o modo de luta ou fuga, que é a resposta de estresse mais conhecida, né? Adrenalina e tudo mais. E tem um modo mais primitivo ainda, de congelamento ou desligamento. Tipo uma imobilização total quando o perigo parece grande demais. Entendi. O que o material sugere, então, é que o trauma pode fazer com que o nosso sistema nervoso fique meio que preso num desses modos de defesa. Mesmo quando o perigo real já passou, entende? O corpo continua agindo como se estivesse ameaçado. E aí o intestino entra na história. Exato. Essa desregulação neurológica crônica, segundo o texto, pode levar ao que ele chama de colapso intestinal. É como se o sistema digestivo funcionando nesse estado constante de alerta ou de desligamento não conseguisse mais trabalhar direito. E daí vem os sintomas físicos. Precisamente, aqueles que o material menciona. Náuseas que não passam, dores abdominais meio vagas, intolerâncias alimentares que surgem de repente, diarreia, constipação crônica. O intestino, nesse cenário que o texto descreve, estaria refletindo diretamente essa desordem lá do sistema nervoso. Entendi. Então, o trauma afeta o sistema nervoso desregulado afeta o intestino e as consequências emocionais disso tudo. São diretas, como o material aponta. Pensa bem, se o intestino, que produz a maior parte da nossa serotonina, está em colapso ou desregulado, e se o nervo vago está mandando sem parar sinais de alerta ou desliga tudo para o cérebro... Faz sentido que o humor seja afetado. Totalmente. O texto conecta essa desregulação intestinal e nervosa com sintomas como ansiedade generalizada, irritabilidade, dificuldade de concentração, até quadros mais depressivos. Vira um ciclo vicioso, né? O corpo influencia a mente e a mente, especialmente depois de um trauma, influencia o corpo. Certo. Temos então o intestino como esse centro supersensível, produtor de neurotransmissores, o trauma como um possível disruptor do sistema nervoso e a comunicação via nervo vago. Mas, e a ponte com o rosto, com a mandíbula? Como essa tensão vai parar lá, segundo o material? Aí entra o outro nervo-chave que o texto destaca. O trigêmeo. Exatamente. Além do nervo vago, que é essa autoestrada principal de comunicação entre tronco e cérebro, levando informações do intestino para cima e vice-versa, influenciando estresse, respiração, curação, digestão, ele conecta múltiplos sistemas. Ok. Agora, o que o texto propõe de fascinante é o papel do nervo trigêmeo como um ponto de manifestação dessa tensão toda. O trigêmeo é um nervo craniano, o quinto par, e ele é responsável principalmente pela sensibilidade da maior parte do rosto, testa, bochechas, mandíbula e também controla os músculos da mastigação. Então é ele que faz a gente sentir um toque no rosto e que permite morder, mastigar. Como ele se liga com o estresse que veio lá do intestino e das emoções? A hipótese que o material apresenta é que o nervo trigêmeo, por estar conectado a áreas do tronco cerebral que também recebem informações do nervo vago e que processam estresse e emoção, ele acaba respondendo a essa desregulação sistêmica. É como se a tensão que começa ou é processada a partir do eixo intestino-cérebro encontrasse um caminho para se expressar fisicamente através do território do trigêmeo. Uma espécie de válvula de escape física? Poderia ser uma forma de ver. E como ele responde? O texto lista sintomas bem específicos. Dor facial, que pode ser desde uma dor mais espalhada até umas pontadas agudas. Às vezes chamam de neuralgia do trigêmeo, embora o texto não entre em detalhes de diagnóstico. Dor na articulação da mandíbula, ATM. Tensão muscular forte nos músculos da mastigação, pescoço, ombros e o bruxismo.
O ranger de dentes. Isso, ranger ou apertar os dentes, muito comum durante o sono, né? O trigêmeo, nessa visão do material, vira um palco onde a tensão emocional e a desregulação interna, que vieram ou foram amplificadas pelo eixo intestino-cérebro, se manifestam no corpo. Faz sentido pensar nele como um ponto de descarga dessa tensão toda. Então, o corpo realmente grita, como diz o título do material. E esses gritos podem ser bem localizados, bem específicos. Vamos só recapitular os sinais que o texto associa a esse processo todo. Vamos lá. Crises de pânico, né? Aqueles episódios de medo intenso, perda de controle, com sintomas físicos fortes. Sim, palpitação, falta de ar. Bruxismo, ranger ou apertar os dentes, muitas vezes sem perceber à noite. Que causa desgaste, dor facial, que pode ser aguda, tipo neuralgia, ou uma tensão mais constante nos músculos do rosto, da cabeça. Isso. Transtornos digestivos variados. Aí entra intestino irritável, tudo aquilo que já falamos. Exato. E o texto ainda cita a depressão, sugerindo essa ligação com a química cerebral influenciada por todo esse eixo desregulado. Perfeito. E é justamente por causa dessa rede toda, dessa complexidade, que o material defende com força a necessidade de um olhar integrativo. O que seria esse olhar integrativo na prática? Não olhar só para o sintoma isolado, sabe? Não tratar só a dor na mandíbula, ou só a ansiedade, ou só o problema digestivo, como se fossem coisas separadas. A proposta do texto é considerar a interação dinâmica entre a mente, os pensamentos, os padrões e o corpo com sintomas físicos que aparecem. As emoções. As emoções, como a gente sente e processa o que vive. O que o texto chama de energia também, ele menciona fluxos energéticos, vibração corporal e a nossa história pessoal. As experiências de vida, especialmente os traumas, que podem ter deixado marcas nesse sistema todo. É uma visão que tenta conectar todos esses pontos. Entendi. É uma visão bem ampla. E com base nisso tudo, intestino, emoções, nervos vago e trigêmeo, sintomas, energia, história, o material não fica só descrevendo o problema, né? Ele também aponta para possíveis caminhos de solução. Menciona especificamente o que chama de terapias magnéticas. O que o texto diz sobre elas? Então, o material descreve 3 abordagens principais dentro desse guarda-chuva de terapias magnéticas. Apresenta elas como ferramentas para atuar nesse eixo complexo que a gente está discutindo. Quais são? Como usando ímãs de polaridades opostas aplicados em pontos bem específicos do corpo. Nesse caso, pontos relacionados ao nervo vago e aos rins. Ímãs. Com que objetivo? O objetivo, segundo a teoria que o material apresenta, seria neutralizar supostas alterações de pH nesses pontos e restabelecer um equilíbrio bioelétrico ou energético nesse circuito vago-rim, que, segundo eles, estaria ligado à resposta ao estresse e à comunicação intestino-cérebro. Ok. E a segunda abordagem? A segunda é o desbloqueio emocional magnético. O texto apresenta esse método como uma forma de identificar e liberar bloqueios emocionais ou traumas que, nessa perspectiva, ficariam armazenados energeticamente no corpo. Traumas armazenados no corpo. A ideia, como descrita, é que esses bloqueios contribuiriam para desregular o sistema nervoso e para fazer aparecer os sintomas físicos. A técnica, segundo o texto, também usaria ímãs ou talvez a intenção do terapeuta para facilitar essa liberação. E a terceira? A terceira é a bioenergética avançada. Essa é descrita de forma mais geral, como uma abordagem que busca atuar no campo energético da pessoa como um todo. O objetivo seria restaurar o que o material chama de vibrações saudáveis ou um fluxo de energia mais harmonioso, promovendo um bem-estar geral que, por sua vez, impactaria positivamente o eixo corpo-mente-emoção. Entendi a descrição. É bom reforçar, né, que a gente está relatando como o material apresenta essas terapias, usando a lógica e os termos que ele mesmo usa, equilíbrio energético, desbloqueio emocional, vibrações, e o material chega a dar exemplos de como isso teria funcionado na prática. Ele mostra resultados. Sim, sim. O texto tem uma seção chamada Casos Reais, Resultados Reais.
Ali ele relata exemplos de aplicação dessas abordagens e os resultados observados, sempre segundo o próprio material, claro. Como por exemplo? Por exemplo, descreve situações de pessoas com crises de pânico frequentes que teriam sentido um alívio significativo depois de fazer sessões do que eles chamam de terapia magnética, talvez o parabiomagnético ou o desbloqueio emocional. Cita também casos onde a tensão na mandíbula, o bruxismo crônico, teriam diminuído ou até revertido com a aplicação dessas abordagens energéticas. E o texto liga essa melhora ao reequilíbrio do eixo chakra e à liberação das tensões. Interessante. Mais algum exemplo? Menciona melhoras no sono, pessoas relatando dormir melhor, um sono mais reparador. Depois do processo de desbloqueio emocional magnético que o texto descreve, e também fala da normalização de funções digestivas, alívio de inchaço, dor, intestino irregular, atribuindo essa melhora à abordagem integrativa que inclui essas terapias focadas no equilíbrio energético e emocional. O texto claramente posiciona esses relatos como ilustrações da eficácia da abordagem que ele propõe. Ele conecta os resultados positivos diretamente à aplicação das terapias magnéticas descritas, dentro desse contexto todo do eixo intestino, cérebro, trigêmeo e das dimensões energéticas e emocionais como o material apresenta. Servem como exemplos do potencial que essas técnicas teriam para ajudar no reequilíbrio do sistema. Certo. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente analisou desse material, a grande mensagem parece ser essa conexão profunda e talvez muitas vezes ignorada entre o que acontece lá no nosso intestino, o que a gente sente emocionalmente, como o nosso sistema nervoso processa isso tudo, especialmente pelos nervos vago e trigêmeo. E como sintomas físicos que podem parecer meio aleatórios, tipo uma dor facial ou ranger os dentes, seriam, na verdade, manifestações desse estado interno complexo. Exato. O material deixa umas frases bem marcantes para a gente pensar, né? Uma delas, o corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Forte essa. E outra que complementa, nem toda ansiedade nasce na mente. Às vezes, o trauma está no intestino. A sugestão final é que aprender a ouvir esses gritos do corpo, sabe? Decifrar essa linguagem que não usa palavras pode ser um caminho importante para liberar cargas emocionais do passado e encontrar um bem-estar mais autêntico, mais integrado. E isso, né? Inevitavelmente leva a gente para uma reflexão final que o próprio material parece incentivar. Se o corpo tem mesmo essa capacidade, como o texto sugere, de guardar memórias de experiências, principalmente as difíceis, e de expressar isso através de sintomas físicos. Aquela dor nas costas que não some, a fadiga que não passa. Exato, aquele problema de pele recorrente, ou mesmo sintomas que a gente discute hoje. O que será que os nossos próprios desconfortos físicos poderiam estar tentando comunicar pra gente? Será que tem mensagens ali sobre o nosso estado emocional, sobre a nossa história, sobre necessidades que não estão sendo atendidas, mensagens que a gente talvez esteja ignorando ou não conseguindo decifrar conscientemente? É um convite, né, para uma escuta mais atenta, mais curiosa do nosso próprio corpo, não acha? Uma pergunta profunda mesmo para cada um levar consigo e refletir. Fica aí a reflexão proposta por esta nossa análise do material sobre as conexões entre intestino, emoções e o nervo trigêmeo.